Hoje a análise é sobre a luta principal do UFC Vancouver, que rolou esse final de semana, pela categoria peso leve. Donald Cerrone versus Justin Gaethje. No corner azul, Justin Gaethje, um condecorado wrestler americano. Ele me lembra muito o ex-UFC peso meio pesado Ryan Bader, que também é um wrestler muito bom, só que tem um poder de nocaute muito grande. Justin já levou 5 prêmios da noite em 6 lutas dentro do UFC, e das suas 21 vitórias na carreira, 18 foram por nocaute. Com ele não tem meio termo, ou ele nocauteia ou ele é nocauteado. Do outro lado, nós temos Donald Cerrone, cowboy. Só esse ano, em 2019, ele já fez 4 lutas, e ele já falou que quer fazer a 5ª luta em dezembro. O currículo do cowboy é muito extenso, mais de 50 lutas profissionais. Ele tem uma frequência de combate incrível, mais de 4 lutas por ano desde que ele entrou no UFC 8 anos atrás. A título de comparação, eu tenho uma frequência de luta de MMA 2 vezes por ano. Então, para eu chegar a 50 lutas igual o Cerrone, eu vou estar com 55 anos. Nada mal. Com o currículo desses dois, a gente sabia que não tinha como essa luta ir até o final. Alguém ia cair, e dessa vez o Justin Gaethje levou a melhor, vencendo por nocaute técnico no final do primeiro round ainda, em cima do seu amigo e ex-companheiro de treino Donald Cerrone. E antes de começar, já vai deixando o like aí. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve no canal do UFC Brasil para não ficar de fora dessas análises. Bora! Dentro da característica de cada um, qual seria a melhor estratégia para o Cerrone e a melhor estratégia para o Gaethje? Para o Cerrone seria se manter na distância longa, desferindo jabs diretos, chutes, principalmente as combinações que ele faz muito bem, começando com boxe e terminando com chute. Já que Gaethje tem uma mão muito pesada e os seus melhores golpes são na média distância e na curta distância, como cruzados e uppers. E para o Justin, a melhor estratégia é tentar achar uma brecha, tentar encurtar para soltar suas bombas em forma de cruzado. A gente já sabe que ele venceu por nocaute, e eu quero destacar aqui alguns grandes méritos que ele teve nessa luta para chegar até essa vitória. O Cerrone veio com a estratégia já imaginada por nós, mantendo a distância, trabalhando os golpes retos. Agora, o Gaethje iniciou a sua luta com um elemento muito eficiente e talvez não esperado pelo Cerrone. São os chutes baixos na perna. O Justin é muito bom nisso, talvez um dos melhores nesse quesito na categoria dos leves, mas eu acredito que o Cerrone não estava esperando por essa, já que ele tomou alguns golpes ainda bem fortes antes de começar a se preocupar com as defesas. A gente sabe que o Cerrone é um lutador muito habilidoso, ele já nocauteou grandes adversários, tanto com a perna esquerda como com a perna direita. Então, foi uma ótima estratégia o Gaethje começar essa luta tentando anular as pernas do Cerrone, já que com a perna machucada, fica muito mais difícil do Cerrone colocar suas combinações e soltar os seus chutes com eficiência. Esse foi o primeiro grande mérito, né? Os chutes na coxa. O segundo grande mérito, as fintas. Depois que o Gaethje tirou o foco da sua mão no começo da luta, trazendo apenas os chutes baixos, o wrestler passou 4 minutos fazendo muitas fintas. E essas fintas deixaram o Cerrone super desconfortável, sem saber o que vinha. Se era chute, se era mão. Isso fez com que o Cerrone começasse a se precipitar e errar o time de seus ataques. Com isso, claro, se expondo ainda mais o perigo. Um tipo de finta que o Justin fez bastante durante essa luta foi a do chute. Depois dele ter soltado 4 chutes à vera no Cerrone, o cowboy começou a se preocupar muito com suas pernas, e isso tornou a finta ainda mais eficiente. Essa finta ela consiste em fazer a mesma arrancada do chute, porém a gente para o movimento no meio do caminho. Essa finta é muito sutil, quase não dá para perceber de primeiro momento, mas ela é muito eficiente, principalmente com atletas como o Cerrone, que tem uma boa leitura do adversário. Mais um detalhe desse lance. Percebe como o Cerrone não olha para a perna do Gaethje, e sim para a parte superior. E esse é o correto. E sabe o que é mais engraçado sobre as fintas? É que elas só funcionam com caras bons, com caras que têm reflexo. Porque o lutador com reflexo mais apurado, ele vai tentar sempre antecipar e responder a todos os estímulos do outro lado. Em contrapartida, se ele pega um bom adversário como o Gaethje, ocorrem muitos estímulos falsos, e isso aí começa a dar um nó na cabeça. E o terceiro grande mérito, claro, foi o golpe fatal, o golpe que nocauteou o Cerrone. À primeira vista, se a gente olhar rápido, parece que esse nocaute foi meramente erro do Cerrone, que entrou descuidado contra a mão pesadíssima do Gaethje. Mas tem bastante coisa escondida aí, vamos analisar.
A verdade é que foi o Gate que levou o Cowboy a cometer esses erros. E em cima disso, o wrestler americano mostrou muita consciência e paciência, porque ele construiu esse nocaute através de vários contragolpes precisos durante a luta toda. Vamos olhar agora alguns desses momentos. Olha esse cruzado atrás da orelha. Logo no começo da luta, depois que ele já desferiu alguns chutes na coxa, o Gate finta uma queda, tanto que ele chega a tocar a cintura do Cerrone. Isso faz com que o Cerrone, claro, se arme para defender a queda, e aí o Gate imediatamente sobe com um cruzado de esquerda. Esse cruzado pega atrás da orelha e essa é uma região muito perigosa. Ali já poderia ter ocorrido um nocaute. Mas um momento muito interessante aqui, ó. O Gate caminha para a esquerda, fazendo com que o Cerrone acompanhe. Depois ele caminha para a direita de novo, Cerrone acompanha. E aí ele vem para a esquerda e para no meio do caminho. Percebe que nesse ângulo tem uma abertura bem grande na guarda do Cerrone e o Gate avança com uma combinação muito boa. Agora, o Just parece que encontra o caminho. Ele já conseguiu calibrar sua distância. Ele tenta essa mesma sequência de golpes várias vezes. Direto de encontro, seguido de cruzado de esquerda. Mas veja que não é na coincidência. Ele primeiro ele recebe um jab, defende, recua, pensa e aí ele vai de novo já esperando o mesmo movimento do Cerrone. E aí ele se prepara. Ele coloca um direto por cima que os dois passam no vazio e volta com um cruzado. E aí esse pega de cheio e eu acredito que já balançou um pouco o Cerrone, ele já começa a sentir a partir daí. Faltando um minuto ali, todas essas fintas e movimentação que o Gate está fazendo, como eu falei, faz com que o Cerrone fique frustrado sem achar o momento certo para atacar. E aí o round vai acabando, a pressa vai aumentando e o Cerrone acaba se precipitando e aí entra de qualquer jeito pro ataque, onde o Justin não perdoou. Conectou um excelente contragolpe e levou o Cerrone ao chão. Vamos voltar um pouquinho aqui e olhar esses dois últimos golpes. Primeiro esse cruzado saindo, que é um movimento muito difícil de se fazer tanto no treino, muito mais na luta. Mas o Gate mostrando uma grande evolução aí, conseguindo conectar esse golpe em cima do Cerrone, que é um excelente striker. Esse contragolpe deixa o lutador na vantagem porque você continua de frente, pronto para atacar e o seu adversário fica totalmente de lado. Nessa situação aqui, o Cerrone já deveria ter abandonado esse ataque e resetado a sua posição para começar de novo. Mas brabo do jeito que é, ele emendou um direto naquela posição, desequilibrado mesmo, que poderia até surpreender qualquer outro lutador. Mas o Just está muito bem treinado nesse contragolpe. Olha como ele, na consciência, ele saiu desse direto e imediatamente colocou o seu por cima. Muitos consideravam o Justin apenas um cara que tinha mão pesada e que aguentava a pancada. Se ele já foi um lutador assim, essa luta mostra a nítida evolução dele e como o próprio Cerrone falou depois da luta, o céu é o limite. E aí depois dessa luta, qual é o futuro do Justin Gaethje? Ainda não sabemos o que o UFC pretende, mas a gente já sabe pelas próprias palavras dele o que ele pretende. Confere. Eu era o número 5 do ranking. O Cerrone era o número 4 e eu o venci. O número 3, o irlandês, se aposentou. O número 2 é o Dustin Poirier, mas eu não aceito lutar com alguém que vem de derrota. Então só me resta lutar com o vencedor da próxima disputa de cinturão, Khabib versus Ferguson. É isso aí, galera, mais uma análise para conta. Lembrando que sábado, dia 21 de setembro, tem o UFC México. Luta principal, Jair Rodrigues versus Jeremy Steffen. Mais um grande combate, são dois trocadores de excelência e semana que vem eu tô aqui para analisar essa luta. Valeu!